Olá, quinto ano, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim. Bom, começando mais uma semana de videoaula, né? Nós vamos então para a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Vou pedir para você abrir a sua apostila na página 45. Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente, acho que vai ficar um pouquinho curtinha. Não vou prometer, né? Porque às vezes eu prometo que fica curta e fica longa. Mas eu acho que vai ficar um pouquinho menor, porque muitas coisas aqui vocês vão ter que fazer sozinhos aí, tá bom? Não tem como a gente fazer junto, porque como é gramática, vocês precisam praticar. E aí a correção, a gente, como sempre, a gente faz o nosso Google Meet, tá bom? Nossa aula ao vivo. Então agora na página 45, a gente tem aqui o uso de se e si com C e se e si com S. São palavras, né, usadas com essas junções de letras com um som muito parecido, né? Ó, C e C, si e si, o mesmo som. E a gente agora vai entender quando que a gente usa C com E, C com I, e quando a gente usa S com E e S com I, para a gente não errar na ortografia, tá? Então aqui nós temos um recadinho, ó. As letras C e S diante do E e do I, C, si, representam o mesmo som. Por isso é preciso atenção na hora de escrever palavras com essas letras. Então, como que a gente sabe? Primeiro a gente tem que ter uma coisa na cabeça. C cedilha a gente nunca vai usar para escrever com E e com I. Então, C cedilha não entra aqui. Se uma palavra vai ter o C e vai ter o si, ou é com C ou é com S, nunca com C cedilha. O C cedilha a gente usa para a vogal A, O, né? E U. A gente não usa C cedilha aqui nessas vogais, tá? Para escrever. Então, já é um passo a menos para o erro. E aí, para a gente saber quando que a gente usa o S com E e o C com E, muitas das vezes a gente precisa ler, sabe? Pessoas que leem muito, que costumam ler bastante coisa, ela dificilmente vai errar a ortografia. Por quê? Porque ela tem o contato com bastante o número de palavras, então ela automaticamente vai saber escrevê-las. Então a leitura ela é essencial para a gente poder escrever bem, né? Quando a gente lê bem, a gente escreve bem. Então, quando uma pessoa lê, ela erra menos. Então aqui nós temos algumas palavrinhas que nós vamos completar com ou com CE, ou CI, ou SE, ou SI. Então, a gente vai fazer junto aqui esse exercício número 1, tá? Cinema é com S ou com C? C. Serpente. S. Siri. S. E eu esperando aqui como se eu fosse ouvir a resposta de vocês. Mas é para vocês responderem em voz alta aí, onde vocês estão. Silêncio. S. Sexta. C. Sinal. S. Professora, mas sexta-feira começa com S. Aí a gente tem que ver a ortografia, porque sexta-feira tem X, né? Aqui não é S na sexta-feira. Então tem uma sexta, outra sexta, que tem o jeito certo de escrever. Esse caso aqui é com C. Então, sinal, né? Com S. Cintura. C. Semana. S. Cebola. C. Sertão. S. Céu. C. Sítio. S. Símbolo. S. Sentido. S. Cigarra. C. Cinza. C. Círculo. C também. Cérebro. C, pelo amor de Deus, não é com esse cérebro. Cerâmica. C. Seta. Setinha, aquela seta.
com S que se escreve. Bom, vamos continuar então. Aqui no exercício número 2, a gente vai consultar. Então, consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras da atividade anterior e reescreva aquelas que você não acertou. Bom, como a gente fez junto, eu vou pedir para vocês verificarem a palavra sexta, que foi o que surgiu aqui, né? Que às vezes você pode confundir com sexta-feira. Então, procura sexta no dicionário com C e procura sexta com dicionário com S, de sexta-feira. Ok? Para a gente entender o significado aqui dessas palavras. Bom, agora, o que vai acontecer aqui nesse exercício número 3? Eu vou ditar umas palavras aqui no vídeo. Preste atenção. Se você, eu vou repetir 2 vezes só. Se você não entender, você volta, se você se perder, tá bom? E aí você vai escrever essa palavra conforme a tabela. Se você acha que ela começa com SE, você escreve aqui SI, CE, CI, tá bom? São palavras que começam com essas letras. Bom, então eu vou esconder aqui meu livro para vocês não olharem. E eu vou ler a primeira palavra. E aí dá para vocês enxergarem, né? Vamos por mais para baixo aqui. Aí agora vocês não enxergam. A primeira palavra, sermão. Sermão. Escreva aí se você acha que começa com SE, SI, CE, CI. Segunda palavra, sino. Terceira palavra, certo. Certo. Próxima palavra, cinza. Cinza. Cisne. Cisne. Simples. Simples. Cebola. Cebola. 70. 70. Semente. Semente. Cedo. Cedo. Sílaba. Sílaba. Circo. Circo. Siamês. Siamês. Com acento no mês, tá? Siamês. Ceia. Cinto. Serrote. Senhora. Sete. Celular. Sincero. 5. Cercado. Sirene. Sirene. Cílio. Cílio. De cílio. 100. 100. Não é para pôr o número 100, né? Celular. Já foi celular? Cipó. Cipó. 6. 6. Selo. Selo. Siri. Seda. Seda. Sinfonia. Sinfonia. Alface. Alface. No caso, alface não começa com C, né? C ou CI, SE, SI, né? Sinfonia também. Cinema. Lacinho. Lacinho também não começa com C, SI. Ok? Então, essas foram as palavras ditadas. Se você se perdeu aí, volta no vídeo e escreve de novo, tá bom? Agora você vai verificar no dicionário a grafia das palavras ditada pelo professor naquelas que geraram dúvidas. Tem alguma que você ficou com dúvida? Ou uma palavra que parece muito
que às vezes tem outra que você conhece que são parecidas na escrita, né? E às vezes tem um outro jeito de escrever. Então, escreva aqui qual você teve dúvida, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, agora, na página 46, a gente tem o trabalhinho que eu falei para vocês que eu ia explicar. Lembra na aula passada que eu comentei de um trabalho e acabei deixando para essa aula? Então, hoje é a aula que a gente vai entender um pouquinho sobre o trabalho. A gente já tem alguns trabalhinhos em andamento, tem um de matemática, um de ciências e agora o de português. A gente vai deixar tudo para a mesma data, 17 de julho, tá? Esse daqui eu posso até estender mais um pouquinho, mas vamos deixar a data inicial até 17, porque não é uma coisa muito trabalhosa. Então, vocês vão ter que produzir uma resenha crítica. Mas como o livro aqui está pedindo por ser para um livro, em grupos, enfim, e a gente está num período de isolamento, então vocês não estão, ou não deveriam, né, estar saindo muito de casa, certo? Vocês estão mais em casa, realizando as atividades em casa, para evitar aglomerações, evitar... É para a gente poder cumprir mesmo o isolamento, né? Então, nós vamos adaptar, tá? Então, aqui tá uma sugestão, mas o livro não foi preparado para a situação que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos adaptá-lo para a situação que nós precisamos aqui. Como eu quero que vocês façam essa resenha, esse trabalhinho? Vocês vão produzir uma resenha crítica, tá? Lembrando do exemplo que a gente leu do texto lá das obras de Rodari, da autora Ana Brandão, certo? Então, Ana Lúcia Brandão, né? Então, vocês vão produzir uma resenha crítica também. Mas como que vai ser essa resenha crítica de vocês? Vocês não vão fazer em texto como está aqui e também não vai ser sobre um livro, porque pode ser que algum de vocês não tenha lido um livro ainda, ou leu já faz muito tempo, não lembra. Vocês vão fazer sobre algo que vocês gostam. Então, por exemplo, eu gosto muito de assistir filme, assistir série. Se eu fosse fazer uma resenha crítica, eu vou fazer uma resenha crítica da última série que eu assisti. E eu já vou mostrar para vocês um exemplo. Você pode fazer de um filme, de uma série que você assistiu, de um jogo que você joga. Enfim, existem várias possibilidades de fazer uma resenha de algo que você comprou. Lembra que a gente conversou também, que pode ser algo... A gente lê os comentários das pessoas, né? Então, como é que vocês vão fazer essa resenha? Vocês vão fazer ela em forma de vídeo. Todos vocês podem, porque eu sei que vocês têm celular, ou pode pegar o celular da mãe e fazer. Não vai ser um vídeo elaborado, não precisa elaborar, não precisa editar, não precisa fazer nada. Você vai só pôr o celular e vai gravar o vídeo e vai mandar pra mim. Só eu vou ver. Então, você vai mandar um vídeo. Esse vídeo não pode ser um vídeo de 40 segundos, gente. Você não pode chegar e falar do filme. Ah, eu achei esse filme foi muito legal. Pronto. Não, isso não é uma resenha crítica, isso é só uma opinião básica. Você tem que me convencer a assistir esse filme ou essa série, ou ler um livro, de repente você lê um livro, né? Pode ser do livro também. A ler esse livro que você leu, assistir essa série ou esse filme, ou jogar o jogo que você joga. Vai que você me convence e eu começo a jogar. Pode ser, né? Vai que. Bom, e então você vai fazer uma resenha crítica e vai falar os pontos positivos e os pontos negativos também. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó, esse vídeo não pode ser muito longo também, 10 minutos, 5 minutos. Acho que no máximo, pessoal, uns 5 minutos de vídeo é suficiente para vocês exporem a opinião de vocês. Vocês podem fazer de no mínimo 2 a 3 minutos, né? 2 a 3 minutos é o ideal, mas até 5 minutos. Não pode passar de 5, né? Porque acho que fica muito... Se não for uma aula, fica muito cansativa, né? Eu gravo aula de 50 minutos e tô reclamando de vídeo de 5. Ai, essa professora de vocês. Mas é porque, né, gente, aula é diferente de uma filmagem, né? Aula é aula, a gente tá aqui aprendendo conteúdo, né? E o vídeo de vocês vão expor a opinião de vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Começando o exemplo aqui agora, presta atenção. Bom, pessoal, pode começar o seu vídeo assim, né? Oi, professora, querida, maravilhosa, pode começar me elogiando. Brincadeira. Bom, professora, então eu vou falar pra vocês porque eu tô dando exemplo. Bom, alunos, a última série que eu assisti se chama The Crown. Essa série, em português, é A Coroa, né? E ela conta um pouco da história sobre a monarquia britânica, certo? Rainha Elizabeth, como que ela entrou ali pra... Entrou não, né? Como que ela foi
Como é que eu posso falar, gente? Como que ela foi o termo? Como que ela subiu ao trono, né? Para ser a rainha que ela é hoje. E aí conta todo o histórico da vida dela, desde do pai, né, dela, e como que o pai dela também subiu ao trono. O pai dela não era legítimo na linha de sucessão, era o tio dela, o filho mais velho, né? Porque sempre é o filho mais velho que assume, né? Que tá na primeira linha de sucessão ali ao trono. Então, no caso, o vô da Rainha Elizabeth veio a falecer, quem assumiu foi o tio dela. Só que o tio dela se apaixonou por uma mulher que era divorciada, e na época eles não podiam se casar com mulheres divorciadas e tal, porque, né, antigo. E aí ele teve que abandonar, e ele abandonou o trono. Então, quando ele abandonou, ele abriu mão de ser rei, ele chegou a assumir, foi rei por um período, mas aí ele abriu mão. Aí o pai da Elizabeth que assumiu. E como a Elizabeth era a filha mais velha, logicamente que depois que o pai dela falecesse, ela iria assumir o trono. E aconteceu que o pai dela veio a falecer, e aí ela assumiu o trono, e tá viva até hoje, como vocês conhecem, a Rainha Elizabeth, né? Tá com 90 e poucos anos já. Então, conta toda a história dela, do casamento, dos filhos e tudo mais. Essa série tem 3 temporadas, e eu gostei muito da primeira e da segunda temporada, mas a terceira temporada eu não gostei. Porque na terceira temporada troca as atrizes, né, os atores ali, por causa da questão do tempo, né? Porque tá passando o tempo, e como a gravação às vezes acontece tudo meio junto, a atriz não vai envelhecer assim tão rápido, né? Então eles tiveram que trocar os atores, as atrizes, e eu fiquei assim muito incomodada porque trocou drasticamente as atrizes da série. Então, quem apresentava Elizabeth na primeira e na segunda, depois veio uma atriz mais velha e é totalmente diferente dela, parece que é uma outra pessoa. Então, eu não gostei por causa dessas características. Óbvio, né, que não tem como achar uma atriz muito parecida uma com a outra, mas eu achei engraçado porque na primeira e segunda temporada a Elizabeth tinha olho azul e na terceira ela tinha olho castanho. Tipo, então essa mudança assim foi meio drástica para mim. Mas eu tenho que admitir e elogiar, porque a atriz continuou interpretando da mesma forma que a primeira anterior, que a anterior, né? O mesmo comportamento, o mesmo tipo de olhar, o mesmo jeito de falar. Então ela manteve, apesar de ser características físicas muito diferentes uma da outra. E também não gostei da irmã da Elizabeth, da Rainha Elizabeth, que é interpretada por uma atriz na primeira e segunda e depois muda para outra atriz, né, mais velha. E aí também não gostei, é muito diferente fisicamente. A primeira atriz era alta, tinha olho claro, e a segunda era mais baixinha, tinha olho castanho. Então, por que eles mudaram tanto? Isso eu fiquei frustrada. Mas é uma atriz também muito boa, soube manter, né, a personalidade da personagem para continuar o filme, a série. E é uma série muito interessante. Eu gostei muito, recomendo para quem gosta de história, essa parte mais histórica que eu gosto, de época, né? Eu gosto de comparar. E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando termina a série, eu já vou ver na internet se bate a data, se bate as informações para ver se a série está sendo fielzinha mesmo à história. E foi, viu? Ficou bem fiel mesmo, eu gostei das coisas que eu pude aprender, e dependendo de alguns capítulos eram mais com mais histórias, assim, eles colocavam algumas informações, né, sobre como que aconteceu, quem que fez e tudo mais. Então eu gostei bastante desse filme, gostei muito de entender a relação dos primeiros ministros, né, como eles se portam para a rainha, e como a rainha ela também administra todo as regiões ali que ela é rainha, que ela governa, né? Que não é só Londres, é toda a região ali da Grã-Bretanha e alguns países também para fora, algumas cidades para fora. Bom, essa foi a minha resenha crítica da série The Crown. E a sua? Qual vai ser a sua resenha crítica? Eu quero ver a sua resenha crítica, quero ouvir a sua resenha crítica. Então você vai fazer a sua resenha, falando pontos positivos, pontos negativos, o que você mais gostou e quem sabe até me convencer a assistir. Tá bom, pessoal? Nós vamos deixar então a data para 17/7, como eu já tinha falado. Porém, eu posso estender um pouquinho mais. Mas você não vai gastar muito tempo com isso. Você vai lembrar de uma série, de um filme, de um jogo, de algo que você quer compartilhar e quer convencer outros a terem também, a jogarem, a assistir. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de português.
Espero que tenha ficado curta, nem vi o tempo aí passar. Mas esse é o trabalhinho que vocês vão ter que fazer, tá? Pro dia 17/7, gravar esse vídeo, tá bom? Então, usa o seu celular, usa aí, sei lá, o tablet, o que você tem. E você pode mandar pra mim pelo WhatsApp, tá bom? Manda pra mim. E aí, eu vou gostar muito de ouvir as resenhas de vocês. E vou estar aguardando, tá bom, galerinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje de português. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!